bem, gente? André Leite aqui, Torano Investimentos, hoje trazendo aqui o início, né? O início de uma jornada, de uma caminhada aqui com uma série chamada Papo de Gestor para Gestor. Aqui você vai ter um gestor entrevistando outros gestores. Hoje a gente vai trazer para vocês conhecerem a GTI Investimentos, do André Gordon e sua equipe. É um gestor que conheço há muito tempo e tem um resultado muito interessante em termos de renda variável. Então é isso, gente. Vou começar aqui batendo papo com o André, né? André, eu te conheço há 30 anos, não tem graça, mas o pessoal que está do outro lado, que não te conhece, fala pra gente, quem é André Gordon? Bom, eu sou basicamente um remanescente da velha guarda de renda variável, né? Porque, diferente de muitos gestores que vieram para a renda variável mais recentemente, nesses picos aí, juro baixo, etc., eu comecei na renda variável quando o juro já era alto e já era o patinho feio do mercado. Então, realmente, a minha origem é renda variável e, basicamente, ao longo desses quase 30 anos, eu segui uma carreira linear em gestão de recursos. Por 2, 3 anos eu fiz gestão também de derivativos e renda fixa, mas realmente a maior parte do tempo foi renda variável. Então, acho que eu sempre falo, na verdade, a GTI ela existe por conta de uma filosofia de investimento em renda variável. Então, um pouco diferente de outras histórias onde pessoas se juntam para fazer uma empresa, eu acho que no caso da GTI havia uma forma de se fazer investimento e ela deu origem à empresa, né? A gente queria levar isso para um maior número de pessoas. Antes de você chegar na GTI, né, você teve uma trajetória acadêmica e profissional. Conta um pouquinho da gente, qual a sua formação, que instituições você passou? Bom, eu estudei, me formei em economia na USP em 94 e logo em seguida eu fiz o mestrado na EPGE da Getúlio Vargas no Rio de Janeiro até 96. A tese eu defendi um pouco mais tarde, em 2001. E também comecei no mercado em 92, no antigo Banco Investicorp, que já não existe mais. Passei pela BMF, atual B3, como estagiário ainda, e cheguei a ter uma carreira acadêmica. Eu cheguei a dar aula na PUC do Rio durante a época do mestrado, e entrei no Bozano Simonsen em 96, e onde eu fiquei por 5 anos, né? E o Bozano foi comprado pelo Banco Santander, eu continuei mais um período no Banco Santander, e era uma cultura muito diferente daquela cultura do banco de investimento ao qual eu havia me associado, né? E aí eu optei por sair do Santander, e aí que eu fui fazer minha tese de mestrado, né? Era o último ano que eu tinha, e logo em seguida meu ex-chefe no Santander me convidou para montar um family office lá no Rio de Janeiro, e eu fiquei por 3 anos lá. Então, originalmente, a ideia era ter uma gestão de renda variável para os clientes. Em algum momento, a gente entendeu que não fazia muito sentido para um family office ter produto próprio, que era muito melhor você manter a independência e terceirizar a gestão. E nessa época, constituiu o Clube de Investimento de Mônaco, que era uma carteira de ações. E eu via o desempenho do clube, comparava com alguns fundos renomados, os poucos que tinham naquela época, eu percebia que a gente tinha um Sharpe muito melhor, e aquilo já surgiu o embrião da ideia de montar um dia uma asset. E assim que eu saí do Family Office, eu tive uma passagem rápida de 2 anos pela tesouraria do Itaú BBA, foi quando eu voltei do Rio para São Paulo, já com o clube pronto, né? Até era das condições que eu coloquei para ir para o Itaú BBA. E tinha todo o compliance, enfim, até ajudou a profissionalizar um pouco a parte da administração, né? A gente transferiu para um administrador profissional, etc. E assim que eu saí do Itaú BBA, já no início de 2007, eu comecei a GTI, inicialmente com a parceria dos meus ex-sócios do Family Office, eles ficaram por 7 anos, e aí, com a saída deles, a gente virou um full partnership, né? Todos os sócios fazem parte não tem o sócio, vamos dizer, capitalista, né? A gente acha que numa empresa de prestação de serviço não há necessidade de você ter um sócio capitalista, a não ser que tivesse um seed money muito grande e que suportasse a operação. E basicamente, falando já um pouco da GTI, são 16 anos de história,
e a gente sempre teve um turnover muito pequeno, né? Que foi as pessoas que se juntaram, a gente sempre tiveram muito alinhamento, mas a gente passou um período muito difícil, principalmente no mandato da Dilma e no segundo mandato dela, no início, por uma questão macro, né? Quer dizer, um prolongamento daquele sofrimento e com a economia, a heterodoxia a todo vapor, e aquilo ia sacrificando muito as empresas brasileiras, né? E principalmente a gente olhava empresas que tinham riscos até maiores, né? Quer dizer, o velho investor, eu sempre falo que as pessoas se confundem, mas a gente investe em empresas com risco maior, por isso que o retorno é maior e os múltiplos são menores, né? É um pouco contrário do que a maior parte do senso comum imagina. E obviamente quando você fica com um período muito longo, com juro muito alto, crédito muito baixo, heterodoxia, interferência em todos os segmentos, muitas empresas acabam destruindo o valor, né? Então foi um período muito difícil. E basicamente depois de alguns anos a gente teve o que eu diria uma transformação aqui da GTI, né? E aí em 2017 ou 2018, né? Quer dizer, com o impeachment, e a gente pegou muito bem esse movimento, porque a gente achava ele praticamente inevitável. A gente teve um desempenho em 2016 e 2017 muito bom, a gente estava muito focado na gestão. Aí com as plataformas, o público começou a vir sozinho até a gente, né? A gente fez uma primeira parceria com uma das plataformas, aí começou a vir cliente, a gente voltou a se motivar, a gente remontou o time, trouxemos a Paula, trouxemos o Edu, que cuida da área comercial, eu e o Rodrigo, que éramos remanescentes desde o início, e depois fomos montando um time de analista, né? Hoje são 6 analistas conosco, e eu diria que uma evolução muito grande na nossa montagem do time, e que a Paula ajudou muito, né, com a vinda dela, que a gente começou a fazer um processo de seleção de analistas muito melhor, mais refinado, combinando a vontade dos analistas em vir para a GTI, quer dizer, a gente começou a pegar pessoas que se identificavam com a nossa filosofia de investimento, com a cultura nossa, o que ajuda muito, né, e com um processo muito mais robusto, né. Acho que essa combinação tem sido bem sucedida, né? Então hoje a gente tem um time que funciona. Eu falo que nos últimos 4, 5 anos a gente só discute aqui empresa, né? A gente não perde tempo com outros assuntos, e que quem já participou de uma asset independente sabe que essa parte burocrática toma muito tempo. O Edu cuida de toda a parte, vamos dizer, comercial, administrativa, né? Então isso não afeta o nosso tempo, né? Então eu diria que assim, hoje a gente tem uma situação bastante agradável, né? A gente faz o que a gente gosta e o nosso tempo é dedicado a buscar os melhores investimentos, né? Perfeito. Então eu diria que eu sou uma pessoa que profissionalmente eu posso dizer que eu dei a sorte de conseguir conciliar algo que eu gostava de fazer. Acho que eu tinha alguma vantagem competitiva na questão dos números, na questão do portfólio management, né? Até usando outros termos, né? Eu sempre, desde moleque, eu gostava de comprar e vender coisa, enfim, eu sempre fui alguém com essa aptidão para números e para avaliação de comparativo, de valor, né? E eu consegui manter uma linearidade na carreira, né? O que ajuda bastante, porque a gente acredita que realmente bolsa ou renda variável é algo de longo prazo. A gente não consegue acreditar em modelos de curtíssimo prazo. Ainda que no Brasil, né, eu falo, os nossos números, né, eles são números que a gente fica bastante satisfeito, né? Eu não digo que são estelares, mas se a gente levar em conta que eles foram conquistados no Brasil, e quando a gente compara com o Bovespa, isso mostra uma diferença grande. Falar aqui um pouquinho dos números, né, da GTI, né? Assim, você começando ali em novembro de 2007 e vindo até abril, né, de 2023, o fundo, né, o Dimona, rodou 465% nominal. O CDI, né, esse maratonista keniano, né, super bem de saúde, rodou 296% nominal. Você pega o IPCA, nossa inflação, 144%, e você pega, eu não vou nem pegar o Ibovespa, coitado, né, que é a senhora idosa quase em cadeira de roda, pegar o IBX, que é o índice melhor, IBX rodou aqui 114% nominal, ou seja, ele conseguiu não só bater todos os índices de bolsa, como conseguiu bater o CDI, o maratonista, né, e ele tem uma longevidade, né, que é muito rara
nessa indústria de renda variável, né? Passando aqui para os próximos... Próxima pergunta, vou dirigir ela para a sócia aqui do André, para a Paola, é o seguinte, ó. O que vocês, né, assim, ao longo desses anos todos, né, o que vocês acham que vocês fizeram de diferente, né, para conseguirem esses resultados tão expressivos, né, especialmente em relação ao CDI, né? Uma coisa é você ser um gestor de ações nos Estados Unidos, juro baixo, né, você não precisa nem se preocupar muito com a macroeconomia. Outra coisa é você ser um gestor de bolsa num país emergente que tem um juro real alto, sempre tem um juro real alto, né? O que vocês atribuem, né? O que vocês acham que vocês fazem de diferente para ter conseguido esse resultado, Paulo? Eu acho que esse business ele é um misto assim de arte, um pouco ciência, né? Então é claro que tem um ferramental ali todo teórico, né, conceitual de como fazer um valuation, melhores práticas, né, de como avaliar uma empresa, mas tem uma parte assim que ela é meio assim do feeling, né? É difícil ensinar isso, e isso vem com o tempo, né? Você vai ficando calejado, né? O Gordon tá aí com bastante tempo de estrada, eu também olho empresas há 18 anos. Bastante tempo. E aí os ciclos, eles vão se repetindo, né? E assim, é maravilhoso como naqueles momentos que as pessoas estão ficando desesperadas, vão aparecendo, assim, boas oportunidades. E aí eu sempre brinco e falo, é quase um business de garimpar, né? Nada que tá com muito upside, muito potencial de valorização, vai chegar assim, bonito, limpinho, cheiroso, né? Você precisa pegar ali, chacoalhar, tirar a poeira, né? Dar uma polida, falar, ó, acho que se eu der um trato nisso aqui vai ficar bom e tal. A gente entra, começa a estudar a história. E aí o que eu acho que a gente faz diferente aqui, talvez, no mercado, é a profundidade que a gente entra em cada case. Né? E eu trabalhei muitos anos no sell side, então eu sei como os nossos concorrentes avaliam empresas, eu cobri investidor institucional no mundo inteiro, tem aquela planilhinha padrão lá que é alimentada por um monte de software, tipo Bloomberg, Economáticas e afins, que o pessoal cospe um número, passa por um filtro e toma uma decisão, é para comprar ou é para vender. Aqui a gente é bem mais criterioso que isso. Então, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de dar aqui, que é, a certa altura a gente começou a cobrir uma determinada empresa do segmento de medicina diagnóstica. E aí a gente começa a investigar, ver que tem alguma coisa que está barato, né? Essa filosofia que o Gordon comentou de valor, a gente é muito disciplinado no preço de entrada. Então, ali a gente desperta o interesse em algumas oportunidades. E se a gente achar que o negócio é atrativo, que eventualmente cresce, que gera caixa, enquadra ali dentro de alguma caixinha das que a gente acha interessantes, a gente começa a se aprofundar. E a avaliação de duas empresas nunca é igual. Às vezes a mesma empresa em momentos diferentes, a gente vai customizar indicadores, avaliações e conversas específicas. E aí, para dar esse exemplo, para ficar mais tangível, né? Essa é uma empresa do segmento de análises, né? Eles fazem tanto exames de ressonância magnética, coisas de ultrassom, como exames laboratoriais, né? De sangue. E a gente chegou à conclusão que o investimento que eles colocavam dentro desses equipamentos de ressonância, quase $1,5 milhão por equipamento, investimento muito alto. Ou eles iam ter um nível de utilização muito elevado dessas máquinas, ou esse negócio não ia parar de pé. E aí a empresa dava seus guidances, né? A empresa que tem private equity, você sabe como é, eles sabem como ninguém vender o peixe ali, contar uma história bonita e deixar a gente com vontade, né, de investir. E aí fomos lá, entendemos a tecnologia, visitamos uma série de laboratórios, conversamos com clientes, conversamos com operadoras que contratavam esses laboratórios, conversamos com os fornecedores que produzem as máquinas, e aí chegamos à conclusão, fizemos contas, puxa, talvez para esse cara ter um nível de utilização que a gente acha que rentabiliza esse negócio, ele basicamente vai ter assim, uma pessoa entrando e saindo da máquina a cada 20 minutos. Aí a gente olhou pra cara dele e falou assim, alguém já fez ressonância aqui? Demora um século para fazer. Exatamente, você entra na máquina, você respira, aí fala, tremeu a imagem, para, refaz. Eu falei, é impossível fazer esse negócio. E aí a gente viu e falou, poxa, talvez não tenha tanto dinheiro para ganhar aqui.
Então, essas são coisas que a gente faz. Talvez se a gente não fosse tão cri-cri, né? É o detalhe, exato. né? Talvez detalhe. A gente já tá lá nessa tese até hoje, com o dinheiro podendo trabalhar em oportunidades melhores. Isso é uma coisa assim, eu tanto como gestor, como locador, eu sempre me deparava com essas situações. Às vezes o pessoal gasta muito tempo no detalhe da derivada, segunda da planilha, e o case ele para de pé ou não para de pé com uma simples análise dessa de bom senso. Exatamente. Exatamente. Então tem outras empresas, por exemplo, a Burger King. Foi uma empresa que, quando saiu o IPO dela, a gente olhou muito e trouxe muita comparação com o Arcos Dourados, né, que é o McDonald's aqui na América Latina. Sim. Nessa época, a empresa estava caríssima. A tese também dos bancos de investimentos é que essa empresa ia ser mais eficiente que o McDonald's. Olha, eu já cobri o Arcos Dourados, já visitei o McDonald's Corporation lá nos Estados Unidos. Eu, na minha vida, poucas vezes vi empresas mais eficientes que o McDonald's. Pouquíssimas. Eu não acredito que ele vai ter margem melhor que o McDonald's. Nessa época a gente vendeu a ação. Passada toda a correção, hoje Burger King na bolsa vale metade do preço que custa para abrir uma loja nova. Agora nós estamos long. Agora vale a pena. Exatamente. Então, assim, análises diferentes. Naquela época a gente estava com uma lupa na margem. Hoje nós estamos com uma lupa no valor da loja nova. Então, assim, tudo isso é muito customizado, não tem receita de bolo. Legal, ótimo ponto. Assim, só para complementar, eu acho e resumir um pouco, a gente tem uma mistura do top-down com bottom-up. Já estou antecipando, tá pegando. Você está me antecipando? Detalhe, gente, eu não passei as perguntas para ele, tá? Então, vou deixar você fazer a pergunta aqui. Esse meu tempo, né, conversando com N gestores aí de renda variável, uma coisa que sempre me incomodou enquanto eu era locador, pessoal muito bottom-up. Poucos olhavam o top-down. E eu, quando olhei o material de vocês, uma coisa que me chamou a atenção positivamente, eu falei, peraí, pelo menos na figura aqui, o cara está dando o mesmo peso para o top-down e para o bottom-up. A pergunta é essa, no processo decisório, o peso é o mesmo? Então, vamos lá. É difícil ponderar porque não tem uma régua para medir quanto que o top-down teve de influência e quanto que o bottom-up, né? Mas só para você entender, eu digo o seguinte, o bottom-up ele pode ser restritivo no investimento. Então, imagine que eu quero investir em frigorífico pelo top-down. Se eu não achar nenhuma empresa no setor que me agrade por valuation, por governança, etc., eu não invisto. Ou seja, o bottom-up ele consegue vetar. Ele tem o poder de veto. Ele tem o poder de veto. Já o top-down não. Imagina que a gente não quer estar, por exemplo, no setor de saúde. Mas se a gente achar uma pepita bruta e que a gente falar, nossa, aqui tem muito valor, a gente não vai esperar o momento adequado. A gente já está em uma margem de segurança confortável o suficiente para comprar. Obviamente o que vai mudar é o tamanho da posição. Então, aqui as nossas posições típicas elas variam de 3 a 15, então a gente é mais diversificado que a maior parte dos fundos que gostam de concentrar, sendo que 15 é um caso limite, né? E eu não gosto de ter menos do que 3. Pode ter, ou porque ela ficou menor e não aumentamos, mas assim, a gente, posição pequena é 3 a 4, posição média 4 a 7, e de 7 a 12, 13 são as posições maiores. Perfeito. Né? E só falando para o nosso público o que é bottom-up e top-down, que são termos técnicos, né? Para a gente é comum, é o dia a dia, mas para vocês, o que é isso? O bottom-up é quando você está fazendo uma análise micro da empresa, está olhando os números dela, balanço, geração de caixa, vantagem competitiva. Top-down é o contrário, quando você vem de cima para baixo, você está olhando a macroeconomia do país, inflação, políticas, contas públicas e como é que isso vai acabar impactando na economia ou não. Quando você tem a junção dos dois, como é o caso aqui da GTI, que você consegue produzir as boas teses de investimento. Então, e a gente tem conseguido manter os resultados robustos, a gente tem uma visão realmente no médio e longo prazo, tanto no top-down quanto no bottom-up. Então, por exemplo, desde o início, desde antes do processo eleitoral, a gente queria, de certa forma, estar menos exposto ao Beta Brasil, né? Ou seja, atrelar a receita da maior parte das empresas a uma moeda que não fosse ser vítima de arbitrariedades e heterodoxias aí que a gente antevia como possíveis na época. E olha que nós éramos uma das casas que achava que o cenário mais provável, ainda que com uma margem não tão clara, era a vitória do Bolsonaro. Ou seja, a continuidade de um modelo um pouco mais ortodoxo. Ainda assim,
Antes da eleição a gente já tinha reduzido o Petrobras, por uma questão óbvia, né, em termos de risco estatal, e a gente tinha uma exposição relativamente grande em commodity, quando o mercado estava muito bear com commodity, inclusive, né? E na parte mais voltada à atividade doméstica, a gente preferiu estar em setores menos discricionários. Por quê? Porque a gente entendia que o processo de inflação ia corroer a renda real, a gente achava que a melhora no mercado de trabalho ela começaria a perder fôlego, né, com o aumento dos riscos, de forma que, e por outro lado, o aumento do Auxílio Brasil, do assistencialismo, ele ajudaria a preservar o poder de compra, onde realmente as pessoas têm uma maior propensão a consumir, que seriam alimentos, remédios, né? Então, eram setores que a gente buscou. E nesses setores a gente encontrou ativos, né, que aí pelo bottom-up eles eram interessantes. Então, por exemplo, farmácia é um setor que a gente olha não só no curtíssimo prazo, interessante do ponto de vista de setorial, mas também é um setor que no longo prazo a gente vê um processo de envelhecimento da população brasileira, do aumento do consumo de medicamentos, etc. E até as exigências todas regulatórias faz com que você vai acabar concentrando esse segmento em poucos grupos, né? Então é uma empresa que a gente quer ter ela por 5, 10 anos, mas que também combina no curto prazo, né? Então, por exemplo, se por acaso a gente não tivesse uma visão positiva de curto prazo, seria uma posição ainda menor. Se a gente tivesse, se tivesse um valuation absurdamente barato quando a gente montou, teria sido uma posição ainda maior. Então, quer dizer, a gente calibra o tamanho das posições como uma combinação entre tá no top-down que a gente busca, tem um valuation atrativo, e valuation é a combinação do fluxo de caixa descontado, é múltiplo, é a variação dos ativos, né? Então o que a gente consegue enxergar aqui é uma lógica macro, né, se traduzindo na sua alocação setorial. Exato. Né? Você falou que você tem uma boa parte da sua carteira que está dolarizada, ou seja, empresas que têm a receita ligada ao dólar. Você falou que na parte de consumo você está no não discricionário, né, que é basicamente aqueles itens que todo mundo é obrigado a consumir, né, comida, remédio, né, aquilo que você não tem jeito, você é obrigado a consumir, né. E eu tenho aqui uma pergunta para vocês, assim, eu já entendi como é que está aqui a lógica do portfólio, mas uma pergunta para vocês responderem olhando para o cliente de vocês, né. Hoje vocês têm dois grandes competidores, né. Eu digo vocês, a indústria como um todo. Você tem o maratonista, o CDI esse ano vai entregar um juro real um pouco mais de 8%, com o juro real maior do mundo. E se você quiser alongar um pouco o prazo, você pega a curva das NTNBs, né, os papéis atrelados ao IPCA, você está com um juro real, né, inflação mais alguma coisa, na casa dos 6%, que resolve praticamente a aposentadoria de todo mundo, né? Com dois competidores desse quilate, desse tamanho, o que vocês falariam para o cliente de vocês para investir em ações, para estar em ações nesse momento? Essa é fácil. Bom, a primeira é a mais óbvia, que é a diversificação de portfólio. Porque por mais que a gente pense que, enfim, qualquer ativo nominal, você tem um risco inflacionário. Mas daí você fala, mas a NTNB não, ela é indexada. Eu falo, aparentemente sim. Mas quando você vai para um processo, por exemplo, de hiperinflação, a tributação ela é em cima do nominal. Sim. Então, você vai perder aí um quarto, um quinto, né, do seu rendimento, e que eventualmente pode corroer o principal em termos reais, né? Então, é um ativo que a gente gosta até de quando as pessoas nos questionam, falam, não, NTNB longa é um bom investimento hoje também. Agora, obviamente, na Bolsa, e isso é o mais interessante, e sempre, quando você tem o juro real alto, o preço dos ativos ele já está descontado de forma que a taxa ex-ante de retorno que você espera é muito maior, quer dizer, ela é esse juro real mais o percentual de bolsa e geralmente ainda tem uma margem de segurança maior, já que a volatilidade também é maior. Então, a gente, por coincidência, hoje estava vendo um estudo dos drawdowns aí da indústria, né? O nosso recente até está relativamente pequeno, né? O que é drawdown? Explica para o nosso público. O drawdown é a distância entre o pico da cota, né, o preço mais alto da cota, até o valor que ela está no momento quando ela cai. Né? Então, se a minha cota estava 2 ela vai caindo até 1, o drawdown foi 50%. E aí ela vai subindo, ela vai fechar esse drawdown, ela vai recuperar isso quando a cota voltar a 1.
né? Ou seja... Perfeito. E teve um estudo recente, né, circulou nas redes sociais na semana passada, que você está tendo agora essas quedas do ponto máximo ao ponto mínimo da ordem de 40%, 50%, equiparável ao que nós tivemos em março de 2020, quando a pandemia estourou. Como é que está o drawdown de vocês? Como é que está a queda de vocês? Hoje a gente fechou o dia com o drawdown abaixo de 17%. Contra os 50% da indústria. Contra os 50% da indústria. E por que, né, o nosso drawdown não foi tão alto, né? Na verdade, não é que nós fomos, vamos dizer, geniais, mas até porque a gente não fica satisfeito quando tem queda, né? Independe do mercado ter caído, né? Mas como a gente estava em empresas cuja a geração de caixa praticamente não se afetou. Quando você pega uma Gerdau, Vale do Rio Doce, Suzano, essas empresas estão com seus, claro, tirando o pico do ciclo, mas também nunca foram precificadas pelo pico, elas estão absolutamente entregando e estão baratas, né? Quer dizer, e os preços das ações eles estão aí a 20% do máximo, a 10% do máximo, ou seja, não teve tanta perda patrimonial. Quando a gente vai para nossas empresas, mesmo essas low beta, a história é um pouco diferente, mas eram posições menores. Então, por exemplo, a nossa Pague Menos, né, que é a nossa representante do setor aí de drogarias, hoje está sendo negociada aí por volta de R$3 a ação. É uma ação que chegou a 14, a gente chegou a vender ela a 14,15, acho que não faz um ano, né? Então, quer dizer, se a gente tivesse uma exposição muito grande a empresas com esse perfil, e essa é defensiva, e essa entregou resultados razoáveis, né? Ela não teve prejuízo, ela fez uma aquisição importante, enfim, o CAD atrasou um pouco, né? Mas de qualquer forma é uma empresa que está seguindo o seu guidance, não está se distanciando muito, e num setor que a receita aumentou, ela não teve queda de receita, né? E mesmo assim teve por ser uma small cap, enfim. Se a gente tivesse um fundo e se a gente voltar no tempo, o consenso vamos chamar de Faria Lima, estava muito focado em atividade doméstica. As grandes varejistas, a Renner, Magazine Luiza, consumo discricionário, eram os principais lojas cases, americanas, né? Empresa que vendia ração de cachorro, empresa de depilação, eu lembro dos cases. A Magazine Luiza chegou a valer 160 milhões de reais. E tinha uns preços que eu me lembro, eu falava, quantas pernas esse cara vai ter que depilar aqui para poder justificar a gente viu muitos absurdos. A próprio caso da Pets, né, um case que a gente olhou bastante, achou muito caro, porque até essas discussões que a gente fala que o bom senso às vezes elimina e reduz muito a discussão. A nossa pergunta era, não, o negócio realmente é interessante, todo mundo aqui tem pet, é cliente, sabe como funciona bem. Mas vamos lá, quando você está no interior, e uma boa parte da população do Brasil não está em São Paulo e no Rio de Janeiro, está em cidades menores. A um determinado preço, você vai lavar seu cachorro com a mangueira. É aquela coisa assim, não é uma coisa que você vai crescendo ad eterno, né? E depois, se começa a cobrar muito caro para lavar o cachorro, você vai ter o outro que vai falar, não, pega aí, eu faço isso aqui pela metade. Então, quer dizer, a barreira de entrada é muito baixa. Num determinado limite é baixa, porque as pessoas têm muito... A maior parte das pessoas que tem pet não é a madame que sai com o poodlezinho lá, que custa mais caro do que né, que estuda em escola bilíngue, não é isso. A maior parte das pessoas tem um pet porque gosta do animal, mas ela nem para ela consegue manter esse nível de gasto. É o caramelo, é o vira-lata caramelo, né? E aí você tem um concorrente, né, que em algum momento, se isso valer muito, ele também vai abrir o capital, e aí você tem o pequenininho de bairro que vai juntar 2, 3, ou seja, e consegue ter um preço melhor. E um atendimento mais personalizado, né? Aquele veterinário que está lá Então a gente entendeu que, é interessante, mas não podia valer, chegou a valer 15 milhões cada loja. Quer dizer, era uma coisa que nos chamava muita atenção. E tinha um crescimento implícito muito grande, né? Assim, a Espaço Laser também, quando abriu o capital, a gente olhou aquilo, 5 bilhões de reais. E assim, a gente não havia conta que fechasse, né? Apesar de a gente entender que era um negócio que parecia interessante, porque o preço do processo era praticamente o preço da depilação da cera, né? Então você dividia, aquilo era não era definitivo, mas mais permanente, enfim. Mas assim, tudo tem o seu preço. Muito desses frutos de IPO, eles tiveram em preços
totalmente fora da realidade. Tanto que a gente entrou em um IPO só. A regra de bolsa no Brasil é essa, né? Tá tendo muito IPO, não é hora de comprar, é hora de vender, o preço está errado. A gente, assim, eu falo, eu não sei citar se eu entrei em 5 IPOs na minha carreira, que são 30 anos, quase 30 anos. Nessa última leva eu me lembro de ter entrado na Boa Safra. E entramos na operação da CCP, que foi uma secundária, foi um follow-on, né? E essa, do período que a gente foi acionista, ela desempenhou bem. A gente vendeu assim que ela vendeu também. Foi bem no 0 a 0, né? O setor todo caiu pela metade, ela ficou porque conseguiu se desfazer de ativos, né? Tinha uma margem de segurança boa. Então, também é interessante colocar dessa forma, né? Mesmo quando a gente erra, né? Erra no sentido de ninguém antecipou que a pandemia ia ter os efeitos que teve, tão duradouros em termos de shopping, etc., né? A gente não perdeu dinheiro, tinha uma margem de segurança muito grande. E a execução nossa é muito ágil. Aqui, da hora que a ideia é originada, seja dos analistas, seja do gestor, as coisas acontecem muito rápido, né? E quando a Paula, por exemplo, vem com uma ideia, e é uma empresa que eu não conheço, porque é mais recente de mercado, a primeira coisa, Paula, liga lá, vamos visitar a empresa. E a gente vai para o Ceará, vai para onde precisar, se reúne com o conselheiro, com o CEO, com o CFO, com o que precisar, para ter o mínimo de... O que eu falo, o qualitativo aqui é muito relevante. Claro que para olhar Itaú ou Petrobras, esse qualitativo, Itaú, no caso, eu trabalhei lá e isso ajuda um pouco a entender um pouco a cabeça da empresa. Mas uma Petrobras, ela é tão grande que não existe um qualitativo com a profundidade que a gente faz no mesmo small cap, é diferente. Petrobras, você vai... enfim, é que eu falo, eu olho a Petrobras também há quase 30 anos, então... É interessante que a forma que a gente sempre ganha dinheiro com o Petrobras. Fazer uma pergunta sobre essa questão do timing de vocês, né? Via de regra, um caso que seja rápido, né? A Paula teve a ideia, gostou do case, trouxe o case para a mesa. Desse momento até o momento que você faz todo o processo de diligência, coloca para os outros analistas e sai a primeira boleta, quanto tempo é isso? Coloca isso em números para mim. Olha, eu vou te falar que, cara, pode ser mais rápido do que você consegue imaginar. Se do for ponto, algo que a gente conhece, assim, né? E eu falo assim, eu comentei, eu não sou analista, eu sou gestor, com a diferença que eu analiso a empresa também, né? Não sou aquele gestor das antigas que o cara não só operava sem saber o que estava comprando. Eu não consigo operar ações sem entender o que essas empresas fazem. Mas, assim, por exemplo, a Paula me passa a ideia, né? Antes dela eu falo, bom, marca uma apresentação. Né? Enquanto ela está apresentando, obviamente eu já vou lá dar uma fuçada na empresa, nos números, naquilo que está por balanço, etc. Né? Já vejo se eu simpatizo ou não com valuation, eu já olho liquidez, já vejo o mercado, eu vou fazendo um qualitativo mais técnico, vamos dizer assim. Né? Quando a Paula apresenta, já aconteceu de eu já ter botado o pezinho na empresa. Falou, Paula, tipo, por exemplo, por causa da Log, né? A Log é uma empresa de galpão. A gente visitou no passado, logo que a gente achou que era muito caro, mas gostamos muito da empresa. Agora, outro dia, Paula, refaz a Log, faz tempo que a gente não revisita a tese, né? Ela olhou, tô gostando aqui, eu já vi que já senti que ela estava otimista, aí ela saiu de férias, quando ela voltou, ela ficou feliz, porque ela achou que ela ia apresentar para comprar. Eu falei, não, Paulo, eu já botei a Log aqui, porque... Já botou o pezinho. Eu já sabia que ela gostou do que viu. A nossa estrutura é muito horizontal aqui. A gente trabalha um do lado do outro, então não tem muita burocracia, sabe? De vamos esperar um comitê. Se a gente achar que tem uma oportunidade, que tá quente, que aquele preço não vai durar para sempre, falou assim, para o que você tá fazendo, que eu vou abrir aqui na sua máquina agora. E aí vamos adiantar o processo, né? E isso eu posso falar para vocês como gestor, né? Isso quando você está num país emergente, isso faz toda a diferença. Né? Porque os movimentos são rápidos, né? As notícias da política vêm rápido, é canetada do governo para cima e para baixo. Então, se você tem todo esse processo caótico que é o nosso país, né? Brasil, se você ainda coloca uma estrutura burocrática de gestão, comitê em cima de comitê, até o negócio virar boleta, talvez você vai ter uma boleta sim, mas você vai ter uma boleta no preço errado. Sim. Pois já aconteceu o contrário também, da gente ter uma tese de investimento, aí uma coisa que aí eu posso dizer que com a experiência a gente aprende com os erros, né? E felizmente eu aprendi, eu amadureci enquanto gestor, principalmente no período da Dilma Rousseff. Foi o nosso pior período, e eu falo que de lá para cá a
E é engraçado porque agora eu vendo os analistas mais jovens, não é o caso, Paulo é jovem, mas eu estou falando dos mais novos, aqui, que às vezes eles vêm eufóricos com umas teses de investimento, que a empresa está abaixo do caixa. Eu falo assim, calma. Calma. Hoje tá. Esse caixa aqui ele não vale o caixa. Essa empresa destrói valor e ela vale menos que o caixa. Passados 6 meses eles entenderam. Então, assim, o André de 20 anos atrás, 15 anos atrás, se ele visse uma empresa abaixo do caixa... Opa, oportunidade. Tem o carimbo de novo mercado, ele já ia ficar totalmente... Hoje isso me diz muito pouco. É novo mercado? Legal. Mas as práticas são novas ou são velhas? Tem questões de governança. Também tiveram teses que a gente queria comprar, mas a empresa tinha alguma questão de governança que a gente julgava grave. E falou, eu não vou investir até ir lá visitar, olho no olho e entender este ponto. Falando em questão de governança, eu peguei o portfólio de vocês na CVM de janeiro, pode ser que não seja mais hoje, mas em janeiro era. A segunda maior posição de vocês era a Petrobras, que estamos no governo esquerda, estamos num governo que governança, digamos que não é o principal objetivo deles. Explica essa posição de Petrobras nessa luz aí de governança. Então, vamos lá. Bom, eu por acaso tinha comentado alguns minutos atrás que a Petrobras é uma posição que a gente sempre ganhou dinheiro. Inclusive, uma época short, em 2008, a gente chegou a ter posição short na bolha, quando todo mundo queria e valia 400, 500 milhões de reais naquela época. E a dívida ainda era pequena. E a gente passou alguns anos sem ter nada de Petrobras, mesmo ela sendo uma posição importante no índice Bovespa, que foi o período da Dilma. Aí, só para entender, é uma posição que a gente já carrega desde quando se demitiu o Pedro Parente. Nossa, antigo então. Ou seja, só mudou o tamanho, mas veja bem, a gente não entrou quando o Pedro Parente entrou. Uhum. Por quê? Porque a gente, durante o período de Dilma, a gente entendeu que a empresa foi totalmente destruída, e foi. Ela tinha 100 milhões de market cap, 100 bilhões de reais de market cap, mas tinha 500 bilhões de dívida. Então o EV dela era até maior do que é hoje. Né? Então a gente achava caro e tinha coisa melhor para fazer com dinheiro no setor, na época. Né? E aí a gente percebeu que durante a gestão do Pedro Parente, muita coisa melhorou e foi realmente feito mudanças importantes e que culminou com a lei das estatais ainda no governo Temer, né? Só que a gente tinha perdido, vamos dizer, aquela margem de segurança confortável, porque ela é estatal e a gente entendia que ela ia continuar estatal ainda por um tempo. Na hora que o Pedro Parente foi demitido, a ação caiu 25%, se não me engano, no dia. Aí eu falei, chegou a oportunidade que eu precisava. Por quê? Porque o que já tinha sido feito em termos de governança me parecia ser robusto e eu entendia que a empresa ia seguir as mesmas diretrizes, porque era um processo, até porque naquela época a Lava Jato havia coibido de certa forma a corrupção, aquilo havia virado algo... Então a gente entendia que não havia um risco iminente de algo daquela forma voltar. Bom, quando entra o governo do Bolsonaro, a gente aumentou a posição, também em algum momento que o pessoal achou que o Bolsonaro interviria na empresa, eu falei, putz, finalmente a oportunidade para fazer uma posição decente, que era uma posição de 5. Era pequena, né? Aí a gente foi para 10, né? E na pandemia aumentamos, quando o petróleo chegou a negociar com petróleo futuro com valor negativo, né? A gente entendeu, primeiro, que a Petrobras, tendo alienado ativos, como por exemplo a BR Distribuidora, que tinha muita mão de obra, e em torno de 13%, 14% do parque de refino, ela havia diminuído muito o risco de governança em segmentos que eram, vamos dizer, ou intensivo em capital ou em muita mão de obra que pudesse levar a G&A alto, né? E ela começou também a alienar desde gasoduto, mas também os poços de petróleo em campo terrestre e águas rasas, que eram poços menos produtivos, e focar só em grandes campos de altíssima produtividade, pré-sal, e com parceria de majors, mesmo chinesa, mas alguém de fora olhando, de forma que você diminui um pouco o risco de alguém de um lado roubar. Porque você tem um sócio lá que está fazendo conta, né? E aquilo são números de fluxo, é difícil você alterar muito quantidade. São várias joint ventures operando. Então a gente tinha um conforto grande. Fora isso, ao longo do governo Bolsonaro, a empresa distribuiu muito dividendo, ela pagou quase o valor de mercado dela. O que ela vale hoje de mercado, 80% disso ela pagou em dividendos. Essa pergunta, essa blindagem institucional que ela começou a acontecer no governo Temer,
se mostrou forte durante o governo Bolsonaro. Essa blindagem institucional resiste no governo PT? Vamos chegar lá. É assim, ninguém assim, o que eu falo, resistir ao PT, dependendo do prazo, você consegue. Se for um período muito longo, ninguém resiste, né? Acho que nem as baratas sobrevivem se tiver 30 anos de PT. Realmente é um negócio complicado, né? O que aconteceu é que a Petrobras ela ganhou uma blindagem, a lei das estatais ela foi importante, ela resistiu ao primeiro teste, né? Ia ser aprovada, mudou, não, segurou, o Senado segurou, né? Eu acho que ela tem alguma resiliência, mas sem dúvida nenhuma o risco aumentou, mas a gente também diminuiu a posição. Então, antes das eleições, a Petro estava no limite, Então a gente começou a não reinvestir num dividendo de 20% que foi pago, então foi para 13%, aí um pouco antes da eleição eu joguei para 11%, por quê? Se o Bolsonaro ganhar, a Petrobras tinha uns 30% de upside, eu não vou ficar chateado e vou comprar. Se ela não subir 10% no dia, não sei se vai, eu vou comprar feliz, pagando um pouquinho mais pelo que eu havia vendido, né? E assim que deu o dia seguinte à eleição, eu não sei se você lembra, o mercado abriu relativamente calmo. A Petrobras caindo só 3%, 4%, eu aproveitei e reduzi mais um pouco. Então a gente tem uma disciplina de tamanho, eu trouxe a posição para a faixa de 8%, 9%, que eu considerei o mínimo, dado um valuation ridículo. Sim, a empresa, isso é indiscutível. Assim, eu nunca vi uma empresa tão boa em termos de operacional, negociando 2 vezes lucro, num segmento que eu queria estar, com uma receita bem ou mal indexada em dólar, né? Claro, aí a gente vai falar da política de preço, que aí sim há um risco, né? Mas é um risco que o governo PT chegou a dar aumento de preço quando precisou, agora é mais fácil dar queda também, mas demorou um pouco na primeira, e está lá alinhado, está seguindo a política, né? Então, de fato, hoje ela é uma posição de 10%, teve um novo dividendo aí de 15% esse ano, né, já no governo do Lula, claro, o resultado que havia sido gerado, né? Tentaram segurar um pouco, mas no final do frigir dos ovos foi aprovado. A única coisa que dividiu o pagamento em 2, a primeira metade agora esse mês de maio, aí a outra metade vai ser paga mais ou menos 60%, 65% em junho e o finalzinho em dezembro, né? Então, enfim, não faz sentido nenhum atrasar esse pique, mas as empresas privadas às vezes atrasam muito mais para pagar, né? Então a gente monitora o fato dela ser uma ação muito líquida. Se a gente realmente entender que esse risco aumentou, instantaneamente a gente pode sair da posição. Vocês tiveram agora um excelente insight, né? O que representa um risco político, né, de um governo populista de esquerda para os investimentos. Os investimentos podem continuar baratos, né? O investidor continua na tese, ele só reduz o tamanho. Então hoje, expandindo isso para fora, inclusive, é o Brasil. O Brasil hoje é aquele lugar que os investidores gostam, está barato, mas está menor porque tem risco. Inclusive, parte das ações que eu vendi depois da eleição, eu recomprei quando ela deu a primeira queda, quando o pessoal achou que ia ter aquela interferência no preço. Eu falei, não vai mudar a política de preço. Por que não vai mudar a política de preço? Porque hoje você tem refinaria privada. Sim. A não ser que a Petrobras assuma o prejuízo todo com a importação de quase 30% de petróleo e diesel e derivados, né? Só que pela lei das estatais, se você faz uma operação, se você assume um ex ante um prejuízo, você pode levar todos eles até a prisão. Ou você causa um desabastecimento. Ou causa um desabastecimento, que aí vai gerar inflação, ou seja, no discurso, e é o que eu defendi muito na época do governo anterior, que todo mundo que falou, eu falei, uma coisa é a narrativa, é a retórica do político. Outra coisa é o que vai acontecer porta para dentro. Então, você não vai ver um presidente de qualquer país, principalmente na época de inflação, defender que tem que ter reajuste alto de gasolina, de saneamento, de eletricidade. Até a própria Sanepar, que é uma posição nova, não sei se você tem no mapa é uma posição que deve ter, é uma posição recente, teve o reajuste agora tarifário, ele veio um pouco aquém do que a gente esperava. Aí o analista todo até quase constrangido, pô, Gordon, eu estava com 14, eu não sei, porque veio 8, né? Eu falei, calma, eu não estava com 14. Por quê? Porque a estatal, mesmo o governo Ratinho sendo um governo mais pró-mercado, conhecendo o Brasil e conhecendo todos os... político é político. E o que acontece? A diferença é que quando você tem um Jaime Lerner, o cara dá 0 e
quebra a empresa, né? Lá em Minas, não o Pimentel, o Pimentel do PT, nossa, desapareceu, né? Até esqueci o nome. Mas enfim, quebrou a CEMIG. Então, quando você tem com esse calibre, quando você tem um cara relativamente normal, o que ele não te der de reajuste esse ano, ele vai compensar postergando, prorrogando a concessão, ou dando um pouco a mais no ano que vem. E de fato a gente participou até desse reajuste na semana de audiência pública. O nosso analista, o Eduardo, ele mandou as observações nossas e a gente conseguiu que a agência do Paraná reconhecesse que de fato estava subestimando algumas linhas, né? E aquilo ajudou em 2, 3% a mais de reajuste. Por outro lado, eles deram uma canetada lá no ativo, né? Diminuíram o RAB, de forma que ficou lá os 8 e pouco lá de reajuste e ficou assim. Mas a gente comprou tão barato que mesmo com essa notícia ruim, a gente está ganhando dinheiro nesses 2 meses. É a margem de segurança. É uma margem de segurança. Paula, fazendo uma pergunta para você, assim, eu estava dando uma olhada também no portfólio e eu vi que tá lá o espaço laser, né? Sim. Como é que esse espaço laser apareceu? O papel foi destruído, né? Sim. Conta pra gente como é que nasceu o espaço laser na carteira de vocês. Então, o espaço laser nasceu quando o mercado começou a jogar a toalha, se decepcionar um pouco com a história, né? Então foi uma empresa, assim, foi uma oferta primária que era uma secundária disfarçada, na verdade, né? Eles tinham feito uma série de aquisições, então o dinheiro entrou e saiu no mesmo dia praticamente, já estava encomendado, e aí toda aquela tese de crescimento, ela praticamente não aconteceu, porque a empresa já nasceu muito alavancada desde o seu IPO, que é o contrário do que costuma acontecer. E aí o mercado começou a ficar muito preocupado, ela veio listada ali a mais ou menos 20 vezes EBITDA, tinha feito uma série de aquisições, dizendo que as aquisições iam gerar muito valor, porque ela estava comprando a 4, 5 vezes EBITDA. Quando ela chegou em 4, 5 vezes EBITDA, a gente falou, opa, pode ser que tenha um bom negócio aqui. E aí começamos a estudar, tal, eu vi que as franquias, as lojas geravam muito caixa. Na época que a gente estudou, até falou, poxa, será que não dá para comprar umas lojinhas dessa em vez de comprar ação, né? Porque o negócio realmente parecia excelente. E aí achamos que aceitava ali muito desaforo dentro daquele Mesmo nível. com essa compressão de renda, pela redução da atividade, pela inflação, ainda assim o negócio continua bom. Pois é, isso foi um pouco do que veio depois, né? A gente começou a olhar a ação ali, ela estava mais ou menos uns R$5. Então ela ainda de 20 para 5 a gente achava que já estava descontada, mas aí ela ainda caiu bastante, eles ainda acabaram precisando fazer um aumento de capital, que acabou sendo super dilutivo, né, para o patamar que a empresa tá, mas enfim, tinha algumas questões de endividamento, de covenant que eles não conseguiam resolver, só que como é um negócio que gera muito caixa, essa empresa ela tem capacidade de desalavancar rapidamente. Então, só que o mercado não quer pagar para ver, né? Empresa alavancada hoje é palavrão, né? Sim. Com a taxa de juros nessa altura. Então, hoje a tese mudou um pouco, né? Não tem mais essa tese de crescimento, pelo contrário, é uma tese de desalavancagem. Bem diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui, né? Investidor de valor gosta de ativo, de lastro. Essa, por outro lado, é uma empresa de serviços, sim, né? Não tem lastro, então ela precisa gerar caixa. Mas é uma empresa que, se reduzir capex, se reduzir essa fúria expansionista, ela gera o caixa para desalavancar. Ela gera o caixa para desalavancar. Então, essa parte de redução de capex é a parte fácil de endereçar, né? Em vez de abrir novas lojas próprias, eles trocaram o crescimento para expansão via franquias. Sim. Tem um CEO novo agora, que veio do McDonald's, que é muito focado em processos, corte de custo e tal, tá fazendo uma faxina dentro de casa, para resgatar um pouco da rentabilidade desde o nível da loja e passando pelo corporativo. Então, vai ter um período aí um pouquinho mais indigesto. A gente já começou a ver resultados melhores desde outubro do ano passado, só que ela tem uma particularidadezinha ali na forma que ela reconhece as receitas. É parecido com o que a gente tem na construção civil, sabe? Aquele sim, percentage of completion. Então, em geral, como a cliente ela compra um contrato, né, para depilar uma determinada área, ela faz ali mais ou menos 10 sessões, então vamos dizer que ela faz em 1 ano essa depilação completa. Então, essa receita, ela é diluída ali ao longo de 6 meses, que é o período que eles acham que é o mínimo para ela começar a ver os resultados. Então, as vendas de outubro, a gente vai ver lá para março, abril, maio,
Então, o segundo trimestre deste ano, que nós estamos vivendo agora, a gente vai começar a ver isso lá na última linha. Será que dá para expandir isso mais para o macro Brasil? Porque assim, a gente teve uma fase do juro baixo, dinheiro fácil, as empresas com tonelada de investimento, aquisições, desenfreado. Agora está todo mundo sendo obrigado a fazer o dever de casa. Acabou, easy money acabou, todo mundo teve que cortar a demissão e agora a palavra de ordem é desalavancagem e eficiência. Vocês estão vendo isso nas outras empresas também? De A a Z. Eu digo assim que esses dados de emprego que a gente vê do ponto de vista macro, eles vão mudar radicalmente. Porque a maior parte das empresas, eu diria que 8 em 10 das empresas que eu acompanho, e eu estou muito orientada ao consumo doméstico, 8 em 10 estão demitindo. E demitindo assim 10, 20, às vezes 30% da folha. É engraçado, porque o Caged fala uma coisa pra gente, aí você vê as notícias, as empresas cortando, você olha o LinkedIn, as pessoas pedindo emprego, né? Open to work, eu falo assim, o Caged não tá falando porque a gente tá vendo, né? Mas vai chegar, porque isso aí, assim, abril, maio, eu já comecei a ver reduções expressivas. O medo das empresas, como elas não estão vendo a receita crescer, estão vendo o macro pior, estão puxando, assim, engavetando planos de expansão, né? Abertura de loja, fábrica nova, vamos deixar para depois, o custo de capital tá alto, eu não sei se a demanda vai estar aí, vamos esperar. E aí, se a receita não cresce, tem que cortar custo, porque com essa inflação vai subir tudo. Então as empresas estão emagrecendo. Eu queria ver um último caso específico, antes da gente concluir aqui o nosso bate-papo. Uma empresa que eu particularmente acompanho, olho para o preço, às vezes olho para a tela, não acredito. Eu sei que vocês são acionistas, que é a Sequoia, a logística, empresa que vale 200, 300 milhões. Ela está num setor de crescimento da economia, que é o e-commerce, né? Ela faz a logística desse e-commerce. O que aconteceu com essa empresa? Como é que está a visão de vocês dela? Bom, deixa eu falar e você me complementa se tiver. A Sequoia é um caso interessante porque ela foi um IPO que não foi barato, mas ela pegou carona no e-commerce, né? Então, naquela época que a Magazine Luiza estava 150 bi, que a B2W, loja americana, 70 bi, Via Varejo, 30 bi, né? Um monte de empresa se valendo do marketing do e-commerce, né? Ela era um derivativo desse segmento, né? Já que o foco dela é atender essas empresas, Mercado Livre, etc., só que ela tinha múltiplos bastante mais razoáveis, né? Essas e-commerce estavam números estratosféricos. É como se a gente chegou a fazer simulação que ia ter que ter 3 Amazons no Brasil para fechar o combo, né? Se você shortasse tudo, você ia ganhar dinheiro. Porque tinha 3 vezes o que poderia valer o varejo inteiro, né? Vamos dizer assim. E aí o que acontece? Essa empresa, olhando hoje, obviamente é mais fácil, né? Mas certamente ela também acho que acabou entrando um pouco nessa onda da euforia nas aquisições que ela fez. Claro que ela não pagou os múltiplos que ela própria negociou, mas chegou a fazer aquisição 6, 7 vezes, né? E ela tinha levantado o capital com a ação a R$25, ou seja, ela levantou dinheiro, chegou a ser uma empresa de quase 4 bilhões de reais de market cap. Só para os nossos, o pessoal que está vendo a gente agora, a empresa chegou a valer R$25, ela está negociando hoje a R$1,50. Ela chegou a valer R$30, então 4 bi e pouco. A gente chegou inclusive a vender um pouco nessa época, né? Mas ela ficou muito pouco tempo e era uma posição pequena, né? É interessante também colocar que assim, os calls que a gente tem uma convicção maior, a Gerdau, a própria Petro, eram posições de 10, 12. Um pouco líquida. Tanto a Sequoia quanto a Espaço são posições hoje de 1,5%. Elas estão até abaixo do mínimo porque caíram em relação ao fundo, né? E a gente não aumentou as posições. E aí o que acontece com a Sequoia? Ela fez uma boa renegociação de dívida quando ela levantou o capital no ano passado, então ela jogou a dívida 2, 3 anos para frente, de forma que ela ia encontrar um ambiente que para a gente era um ambiente macro relativamente tranquilo. Então ela não tinha a loja americana como cliente, por quê? Porque a loja americana tradicionalmente espreme muito os seus fornecedores e ela ficava onde ela agregava mais valor e era melhor remunerada, né? Então ela estava preparada para pegar um crescimento que eu diria que é secular do e-commerce, né? Ele veio para ficar e, enfim, não é uma coisa que vai regredir, por quê? Porque diversos segmentos você não precisa ir até a loja. Enfim,
você vai comprar através do e-commerce, o homem ele não precisa ir lá experimentar a blusa para comprar, se ele tiver o tamanho dele lá, ele vai renovar aquilo automaticamente. Eventualmente o supermercado, você vai fazer aquela encomenda daquilo que você não precisa mexer e ver pelo e-commerce. Farmácias na região próxima, você atende, né? É um ticket médio menor, mas no circuito que não tem um custo alto de logística, que é até de graça. Enfim, então a gente tinha uma tranquilidade no longo prazo e ela estava entregando um crescimento tanto orgânico quanto via aquisições, né? E aí o que aconteceu recentemente, principalmente acho que após a loja americana, porque o nosso preço médio é bem baixo também, né? Quer dizer, alto em relação ao atual preço, mas se não me engano R$5 ou R$6, né? Ou seja, caiu bastante, um pouco abaixo, né? Mas enfim, entre 4 e 5. Ela caiu bastante, mas está 1,50, né? Até porque ela anunciou essa oferta, tinha muita especulação em cima da ação, uma posição short muito grande, se especulava quanto ao aumento de capital e a gente junto à empresa tinha uma convicção, né, que não sairia, porque ela tinha 200 e tantos milhões em caixa. O endividamento dela sem nenhuma amortização de curto prazo. Mas o evento loja americana, ele levou a situação da Sequoia para uma situação limite de risco de gestão, né? Porque acontece, a operação de risco sacado, que foi o que causou esse prejuízo bilionário na loja americana, é feita por diversos bancos junto à maior parte das empresas, né? E a Sequoia também tinha... Mas convenhamos, o problema não foi a operação de risco sacado, que é mais velha do que a não foi. O problema da americana foi fraude. Sim, mas o problema é que os bancos, você sabe como que é a cabeça de banco, né? Isso aqui tá ruim, fecha essa linha, diminui, tira o risco sacado, por quê? Porque a gente não sabe controlar, eles precisam mostrar serviço. Claro que todo mundo sabia ou você não sabia porque não queria saber, né? Mas o fato é que eles puxaram essas linhas de crédito para os prestadores, né? Sim. E aí você pega um caminhoneiro pequeno que presta serviço para a Sequoia, ele precisa receber o dele, senão ele não consegue, né? Então esse capital de giro que transitava no balanço dos bancos passou para o balanço da Sequoia. Então ela precisou, ao mesmo tempo, usar o caixa dela, e aí vai rápido, capital de giro, você sabe que, principalmente uma empresa asset light como ela, diferente de uma Simpar, esse caixa foi quase 100 milhões de reais que ela precisou fluir aí de capital de giro, e em paralelo ela ajustou uma operação principalmente focada aí em bens semiduráveis, né? E que ela reduziu essa operação, então ela precisou devolver galpão, demitir, etc. Isso tudo tem um custo aí de 15, 20 milhões de reais. E com essa emissão agora, tranquiliza? Então, em tese, se ela não fizesse isso, o que ia acontecer com ela? Ela ia ficar, como a gente diz, no bico do corvo. E assim, obviamente, é uma situação muito desconfortável, por quê? Porque você sabe quando a crise começa, mas você não sabe quando que ela vai acabar. Então, ela, com esse aumento de capital, ela vai poder melhorar a geração de caixa dela, quer dizer, ter uma situação confortável, até para renegociar, quando as dívidas forem chegando perto do vencimento, para ela continuar rolando as dívidas para daqui a 2 anos, né? Só que o problema é que ela escolheu o nível de preço, foi um nível de preço abaixo até do que estava, e obviamente como é um aumento de 50% das ações atuais, né? Isso tem um poder dilutivo. Por exemplo, nós, a primeira decisão nossa, a gente foi bastante ágil, a gente trocou os direitos e comprou a mercado. Então a gente conseguiu fazer a 1,40, por exemplo, um pedaço grande aí da nossa posição. Essa semana o direito estava negociando a 10 centavos, 12 centavos, a empresa estava 1,50, quer dizer... Não, compramos a 1,48, cheguei a fazer com 15 centavos. É claro, é uma opção, nosso risco é se a ação vier para 1,30, 1,40 era melhor não ter feito. Né? Então a gente deixou uma parte aí pequena, eventualmente, para fazer nos próximos dias, mas a gente ficou, vamos dizer, obviamente, é o que eu falo, tem teses que a gente acerta, tem teses que a gente erra, tem teses que a gente erra por uma avaliação nossa e tem teses que realmente aconteceu algo de errado. Essa tese foi o típico caso onde o macro afetou. Parecia que a logística, né, quer dizer, o que a gente sempre entendeu? Não precisa crescer o varejo, ela só precisa ir melhor que os concorrentes dela, porque alguém vai precisar fazer a entrega.
E chega um momento que, assim, aliás, no preço que ela está hoje, 200 milhões, Mercado Livre, Amazon, qualquer um podia pegar e falar, me traz essa operação para dentro. É um troco, né? Não é nada. Assim, é claro que o takeover hostil, a gente é cético. Por quê? Porque é uma empresa que você precisa contar com o atual management, né, para o negócio continuar fluindo do jeito que está. Então tem que ser uma coisa combinada. E a gente sabe que, principalmente na figura do Armando, que é o principal, né, o CEO, fundador, ele não só é um acionista relevante, o maior acionista individual, como ele colocou dinheiro a R$6, enfim, a gente sabe que ele está committed com a empresa. Então, um takeover hostil não seria algo que faria sentido no nosso entendimento. Obviamente, se fosse uma coisa combinada, preservando o management, a gente acha que é uma coisa que pode acontecer. E faz sentido, né? Faz sentido. Agora, o André, de 7, 8 anos atrás, já talvez tivesse aumentado a posição. Nesse preço, vamos ter 7, 8% da empresa. O André atual é um cara um pouco mais pé no chão. Cabelo branco, né? Cabelo branco. Eu olho e falo, não, se ela voltar... Ok, eu não vou ficar chateado de não... É diferente de você estar entrando agora. O cara que está entrando agora, ele está vendo esse preço, ele está tomando um risco novo. A margem de segurança é tão maior, ridiculamente alta. Só que eu não posso... E isso é uma coisa que eu boto aqui, a regra dos 3 erros, né? Das 3, entre aspas, das 3 mentiras, né? A gente ouve a primeira, não que no caso tenha sido uma mentira, mas algo em desacordo com o que era esperado, né? Ok, a gente dá o benefício da dúvida, se a gente gostar do manager, dá o benefício. Ouvir a segunda, legal, mas a terceira a gente vai ouvir de fora. Assim, isso tem funcionado bem, né? Eu dou o exemplo da Profarma, né? Vou fazer o varejo, não vou fazer o meio de capital, a gente não era acionista. Ele vai fazer porque ele precisa. E ação oscilando, né? Não vai ter o meio de capital, ele vai fazer. Então a gente botou o pezinho e deixou a outra metade para fazer o meio de capital que a gente sabia que ia vir. E veio, né? Beleza, só que essa contou com uma primeira mentira. A gente não sabe, mas só que a gente, né, muitas vezes a empresa é levada, aquele aumento de capital, enfim. Aí vai para o varejo, é o que a gente gostava, né? O mercado de distribuição a gente achava margem baixa, risco alto, mas o varejo é o que a gente acredita e queria buscar um player de varejo, e a Raia do Brasil parecia muito bem precificada, né? Então a gente chegou a ser acionista de Panvel há muito tempo atrás, aquela que Big Bang a gente achou bastante frágil o negócio e nunca se sentiu à vontade para entrar, mesmo quando ela já tinha caído muito. E na Profarma aparecia, ela tinha trazido pessoas muito boas da Drogasil, né? Tinha comprado a Rosário, que era uma mais redondinha dos ativos que chegaram a ser da Big Bang, e ela tinha uma operação no Rio de Janeiro que era mais ou menos, né? Enfim, a Drogasmil, Tamoio e tal. E a gente olhando aquilo, legal, vai ter 50 lojas por ano, vai ser legal. Eu me lembro, as margens dela hoje são compatíveis com o que a gente viu de margem na Drogasil lá em 2007, 2008. Então estava conversando bem, estava tudo fazendo sentido. Aí, a economia está ruim, vai para o fim do ano, né? Aí saiu o Cuvedo, né, que tinha sido levado para lá para fazer... O homem do varejo. Falei, Paula, esse varejo não vai acontecer, né? E até hoje não, já foi a segunda. A segunda, né? A gente saiu num dia, rápido, sem falar. Aliás, a empresa que teve aqui no dia, a gente conversou, tá legal, tá. Daqui não vai sair nada. Serviu a água, serviu o cafezinho, mas vendeu a posição. Não, e eu vou dizer um negócio. A empresa conseguiu um milagre de vender lá, abrir o capital do varejo dela, um valuation que eu não acreditei. Quando eu vi o que ia ser aquele lá, eu falei, a gente fez a conta e falou, olha, o valor que eu entreguei nesse IPO é zero. Por quê? Porque a dívida já é maior do que o EV. E saiu a 600 milhões de reais. Bom, hoje está, sei lá, 200, acho caro, 150 acho caro ainda. E a Profarma nunca mais andou, enfim, tá metade do preço que a gente vendeu. Ou seja, é a lei dos dois. No caso da Sequoia, vamos dizer que esse foi o primeiro, não foi uma mentira no sentido, até porque a gente conversou com a empresa e esses eventos atropelaram a empresa, né? A gente entende, mas para nós é uma posição que a gente olha numa forma diferente. Né? Digamos que ela gastou parte do goodwill. Do goodwill dela. Gastou, assim como a própria Espaço Laser, podia estar dobrando a posição, uma posição de 1 e pouco. Por quê? Porque
o faturamento da empresa, né, a gente foi bastante conservador no nosso valuation e a gente considerava que após a pandemia ela voltaria a ter mesmo faturamento por loja que ela tinha antes. Quer dizer, teve inflação, quer dizer, estava desconsiderando o crescimento orgânico e simplesmente uma recuperação de preço, né? Não só houve uma frustração grande, isso aí a notícia passada, se a gente tivesse comprado um mês depois a gente teria comprado num preço muito mais confortável, né? Porque foi quando... Mas aí também, obviamente, se tivesse entregue, a gente teria voado. Ia ter perdido uma oportunidade, a internalização das franquias que eles compraram foi muito dolorosa. Foi. Internalização de folha. O franqueado, ele é um empresário, né? Aí tinha uma gerente que trabalhava junto na loja, que falou, poxa, eu gosto de trabalhar, sei lá, com o seu João, com a dona Maria, não quero ser funcionária de uma grande companhia. Foi embora, saiu. Aí, é serviço. A contabilidade da franquia, pessoas... tem coisa que é na física, tem coisa que é na jurídica, é aquela bagunça. Não, e a gente... Assim, o que era o interessante que chamou a atenção, que a gente até falou brincando, vamos montar umas lojinhas de depilação, porque né, e tava barato em bolsa em relação ao que já havia estado, mas era um barato que eram 50%, 70% acima do valor de reposição. Sim, da máquina, né? Hoje está abaixo já, hoje está abaixo, mas na época era acima, né? Então eu falei, a melhor coisa é montar a lojinha mesmo, que você vai ter... Porque era uma margem, se não me engano, a margem de bicho estava em 30 e alguma coisa, né? De 30, lojas melhores davam 50% você fala, o negócio... Que é uma prestação de serviço, né? Então, só que acontece, a receita veio abaixo e o custo subiu. Porque teve uma inflação que afetou, e você tem uma mão de obra mínima que tem que ter em cada ponto de venda, tem a coordenadora, tem a depiladora. E aí você fala, mas não é muita gente? Putz, não é, porque tem horário de almoço, tem os horários que são de pico, porque a mulher vai fazer às 6 horas, é na hora do almoço que tem o... Então, assim, é uma coisa que realmente é um negócio que é a barriga do dono do balcão, no limite. Você tem que ter alguém lá que olhe, porque senão vai ficar 5 meninas teclando com o namorado no WhatsApp. Não vai vender, porque é um negócio de venda no limite. Então, você precisa fazer E na pandemia eles conseguiram, vamos dizer, uma solução paliativa, que foi o push, né? Que mandavam para os clientes, homens e mulheres, né? Só que o cliente estava em casa fazendo nada, né? Aí você pega. Dava toda a atenção. Agora hoje todo mundo voltando à vida normal, você precisa voltar porque era antes também, não dá só para ficar mandando um zap e achar que vai fisgar. Não, o canal mudou, né? O canal mudou agora. Assim, mudando um pouquinho, assim, saindo dos cases de bolsa, né? Falar um pouquinho do Gordon empresário, do André Gordon empresário, né? Eu te pergunto isso porque eu também sou empresário, a gente sabe que na nossa vida de empresário a gente tem que tomar decisão toda hora, com pouca informação, na maioria das vezes você acaba tomando as decisões muito no feeling, né? Na intuição. Assim, nesses anos todos de GTI, né? Que decisão você se arrepende? Qual foi o aprendizado que você teve? Se é que tem alguma decisão que você se arrepende, empresarialmente falando? Tem algumas, né? Acho que o primeiro ponto é sociedade, né? Sociedade é igual um casamento. Então, quando eu comecei a GTI, eu me juntei com sócios que seriam, entre aspas, capitalistas, né? Eles não estavam no nosso dia a dia, mas eles tinham um stake grande da empresa e, obviamente, tinham um seed money, mas o seed money teria vindo de qualquer forma de outros, né? Eu precisava de capital humano comigo. Eu não tive condições de montar uma equipe naquele início e, obviamente, eu comecei com 2008, né? Comecei em 2007, 2008 foi aquela crise, né? Atrapalhou tudo. Então, eu diria que eu tive um começo muito mais, entre aspas, traumático. E se eu realmente não fosse uma pessoa muito, como se diz, obstinada em fazer aquele negócio da gestão e acreditasse no que eu estava fazendo, eu tive muitas oportunidades para trocar. Tive proposta para ser diretor de banco, aquele salário estável. E teve um momento no governo Dilma que eu confesso que eu olhava e falava, nossa, que saudade de ter um ticket. Será? Porque realmente a gente passou 2 anos sem tirar um centavo. Então, do ponto de vista empresarial, a resiliência é uma coisa que realmente faz muita diferença. E aqui a gente sempre foi muito preocupado com o custo da empresa. Então a gente sempre foi, tanto eu quanto o Rodrigo, né, que somos os mais antigos, a gente sempre teve uma estrutura relativamente leve, nunca teve luxo, até um cafezinho a gente tirou da empresa e as pessoas na física traziam suas cápsulas. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Vocês estão numa localização boa, né? O escritório fica Vila Olímpia, é bem centralizado, mas
é um prédio que está longe de ser glamouroso. Dá até vontade de você chamar o síndico e falar, meu amigo, essa recepção precisa melhorar aqui um pouquinho, né? Então, assim, é o cuidado que ele tem com os... Então, e é o tipo de coisa que, assim, a gente, quando veio para esse escritório em particular, a gente estava num lugar um pouco melhor, na Juscelino, né? E a gente já estava vendo os sinais da crise e já tinha tido, vamos dizer, uma eleição traumática, né? Por também poucos pontos percentuais, o mercado dividido, e uma continuidade de um cenário que a gente sabia que ia ser catastrófico, né? A única coisa boa é que a gente acreditava que não ia durar muito, porque tinham diversos crimes de responsabilidade que a gente entendia que, combinado com a destruição do setor empresarial e de outros segmentos, mais o povo na rua, 200 mil empregos sendo destruídos todo mês, a gente achava que isso não ia aguentar, né? E como acabou, até demorou muito por causa do Supremo, né? Que atrasou, fez o processo levar o dobro do tempo que poderia ter levado, né? Mas a gente antecipou e veio para cá, reduzimos o custo para 1/3 quando veio para cá. Então, só para mostrar um exemplo, né? E ainda assim ficou pior do que parecia, porque a gente originalmente alugou 3 salas, né? E tivemos perda de recurso ainda naquela época, né? Então o negócio ainda ficou pesado, tanto que a gente tinha uma pessoa aqui que era CLT, que a gente manteve, porque não queria aprofundar a crise. Sabe quando a gente fala, puta, vamos segurar o que der? E seguramos realmente, a gente conseguiu, mas o resto a gente cortou tudo, né? Eu dei o exemplo do cafezinho brincando, mas é verdade, a gente tirou, olha, todo mundo traz as suas cápsulas e quem não quiser tomar não precisa se preocupar, né? A gente falou, pô, a empresa tem que estar o mais leve possível, e ficou, né? Enfim, então a gente sempre foi muito cuidadoso com essa parte. Agora, decisões que se eu fosse começar um novo business, certamente eu acho que é interessante, e teria sido interessante eu ter trazido alguém com uma visão comercial, coisa que eu não tinha. Eu tinha uma visão muito mais da gestão. Sim. E o que acontece? Como eu tinha um sócio que ocupava esse stake grande, eu não tinha como trazer alguém com a senioridade que precisava. A gente sabia que precisava de alguém com essa visão, a gente trouxe pessoas júniores, mas os mais júniores eles não aguentavam, não tinham a visão, não tinham experiência, né? Então a gente só conseguiu realmente começar a trazer um pessoal mais sênior para essas áreas complementares quando tinha equity, né, da GTI disponível. Então o aprendizado foi que no começo tinha pouco equity para trazer... Pouco equity, então eu sempre falo, olha, várias pessoas me questionam, estou pensando em juntar, eu falo, cara, você precisa dividir com mais pessoas, vai te agregar valor em termos de tomar decisão, vai trazer algo, porque se não for trazer nada, só dividir custo de escritório, esquece, isso é irrelevante, você pode cortar sozinho esses custos, você não precisa... Então a gente conseguiu escapar de muito deal que teria sido frustrante, né? Porque diversos bateram a porta, vamos juntar aqui porque reduz o custo, fala, meu, esse custo eu já reduzi porque eu tirei do meu dividendo, né? A gente não tem dividendo, por quê? Porque esse custo esse a gente assume, esse é o que a gente faz, mas é o que nos permite hoje ter a liberdade de ter montado esse time que a gente montou, né? Então agora, eu sempre falo, pô, empresariar no Brasil realmente tem que ter fé. Heróico, né? Eu sou uma pessoa acho que com otimismo natural, né? Isso atrapalha um pouco. Porque podia ter talvez montado em outro país aí mais tranquilo, né? Mas enfim. Assim, para encerrar aqui o nosso bate-papo, né? O pessoal aí nesses N videocasts, podcasts que tem por aí, o pessoal gosta de dar uma dica de livro. Eu não vou pedir dica de livro para vocês, porque as pessoas devem estar com uma fila de leitura imensa. Então a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente aqui. Primeiro eu vou perguntar para a Paola, assim, dos últimos filmes que você viu, o que te marcou, o que você recomendaria para o pessoal assistir? Eu vi esse final de semana aquele do pai da Serena e Venus Williams. Eu adorei, achei sensacional. E um pouco assim essa parte de planejar, né, sonhar grande e correr atrás, tanto da visão do pai como das duas filhas, né? Elas não queriam se parecer com ninguém, elas queriam elas fazerem a diferença. Eu achei uma história assim super emocionante, assim, tem muitas lições, assim,
cada personagem que você pegar tem uma ótica ali para se analisar. E eu realmente, assim, gostei muito, muito. Concordo. Assim, eu jogo tênis, eu sou tenista, assim, é um esporte muito ingrato. É um esporte que para você tá, não digo nem no top 1%, mas no top 10 já é difícil pra caramba. O tênis é um jogo que, se você for mediano, você vai perder 70% dos jogos. Sim. Assim, é muito ingrato. E fazer todo aquele esquema de planejamento, assim, Sim. realmente E as fantástico. negociações também, né? Porque tentaram comprar elas com patrocínios baratos, né? Ah, vou te dar as raquetes. Raquete para as minhas filhas, né? Elas são maiores que isso. E fecharam um dos maiores contratos de patrocínio, né? Então, assim, é uma baita história. Esse filme é fantástico. E pro Gordon, assim, uma das coisas que a gente compartilha como amigo já há mais de 30 anos, a gente gosta de viajar, né? Desde os tempos que você não tinha um centavo no bolso, fazer aquelas viagens de mochilão, até mais recentemente que você conheceu o mundo inteiro. Fala para mim 1 ou 2 lugares que as pessoas não podem deixar de conhecer antes de morrer. Isso é interessante, porque realmente eu gosto muito, eu sou um pouco suspeito, né? Um dos lugares é Israel, e eu falo, já fui 5, 6, 7 vezes para lá, e eu falo porque é um lugar que eu acho que tem uma energia diferente, né? Então, além da beleza natural, sem dúvida nenhuma é um lugar que você vai encontrar conexões aí, não só judeus, mas cristãos, muçulmanos, né? Principalmente judeus e cristãos. Uma conexão muito forte lá com toda a região, né? Então, tive recentemente no ano passado e gostei muito. E um lugar que realmente são vários, né? Você pediu só 2, eu vou falar 3. Fazer uma lista de 20. Israel não conta, né? Porque tem um conflito. Eu a concordo. Mas eu tive recentemente no Marrocos e foi uma surpresa também muito agradável. Não imaginava, não esperava nada e tudo bem que minha mãe nasceu no Marrocos, então eu cresci enfim, escutando algumas histórias, etc. Mas aquele negócio, você fala Marrocos, na África, deve ser um país... E realmente, não só culinária maravilhosa, você sabe que eu sou um apreciador de uma boa gastronomia, eu gosto de comer, mas belezas naturais, um povo bastante hospitaleiro, né? Então é um lugar que eu gostei muito, acho que é um lugar muito interessante para se visitar. E o outro lugar que eu tive, e aí me marcou até pelo segundo título mundial que o Corinthians ganhou, foi o Japão. E o Japão, assim, eu considero o suprassumo da civilização, né? É um lugar que você consegue ter uma culinária também espetacular, não só o sushi e sashimi na região mais de Tóquio, mas enfim, sobás, enfim, desde o sul do Japão a gente passou uns dias. Fui para ver a final do Mundial, mas eu já aproveitei para conhecer e realmente é um pouco, eu falei, o Japão é uma Suíça melhorada, né? A Suíça é um país perfeito também, enfim, acho que quem tiver a oportunidade deve ver aí, mas o Japão ele é uma Suíça, só que com um povo absolutamente gentil, solícito, civilizado. Então, quer dizer, é um lugar que você realmente ganha um pouco de fé na humanidade, né? Você vê que fala, puxa, a gente tem que mirar alguma coisa. A gente pode assim. dar certo. A gente pode dar certo. Dá né? para funcionar. E o Marrocos também chamou atenção nesse aspecto, porque assim, eu falei, nossa, eu poderia morar no Marrocos hoje. Quer dizer, meus avós deixaram o Marrocos em 56, foram para a França na época, e imagino que, enfim, era um lugar pobre, né? Não era um lugar que tinha... Apesar de ter sido colônia francesa, você tinha algumas coisas interessantes, mas era um lugar bastante simples, né? E o que eu vi lá em termos de desenvolvimento, de infraestrutura pública que foi feita nos últimos anos, né? É um país que tem um poder mais centralizado, né? uma monarquia parlamentar, mas a figura do rei um pouco mais centralizador do que o rei estilo europeu, né? Mas assim, as coisas funcionam, a questão da segurança, aí a pessoa fala muito de liberdade, me chamou muito a atenção, lá você não vê muito essas discussões que o Ocidente está tendo, né? Um monte de tema que é absolutamente assustador, né? Porque não leva nada a lugar nenhum. E no Marrocos eles não perdem tempo com essas coisas, é uma sociedade, é como se você voltasse um pouco no tempo para aquilo que era bom antigamente, sem você perder o desenvolvimento. Então me chamou a tecnologia. A tecnologia. Então
enfim, isso você vê também em outros países como Dubai, né? Quer dizer, eles estão muito desenvolvidos. Então, acho que o mundo hoje, eu recomendo todo mundo viajar, porque tem que sair um pouco do Brasil, porque o Brasil é interessante, porque a gente adora o Brasil por vários aspectos, nascemos aqui e tudo, mas quando você não sai do Brasil, a gente tem a impressão que aqui é o melhor lugar do mundo. O Brasil né? é muito provinciano, né? É muito, todo mundo aqui acha que aqui tem tudo, é o maior país, a melhor comida, né? Quando você vai vendo, você fala, opa, não é bem assim, né? A gente aqui se acostumou a coisas que não deveríamos nos acostumar. Por exemplo, hoje eu estava andando, não sei como eu não torci o pé, porque eu pisei aqui no caminho que eu faço todo dia, tinha um desses de eletricidade, tinha um buraco que era para o pé entrar e torcer e quebrar, né? Milagrosamente não aconteceu nada. Vaso ruim, né? Das antigas não dá chabu. Mas daí você fala, você vai no Marrocos, você não vê isso. Você vai no Japão, não tem chance de ver isso. E aqui a gente está acostumado com buraco, com assalto, com violência, com mudança tributária todo dia, né? Então, é importante viajar, acho que para você conseguir ampliar um pouco esse horizonte. Isso, porque o país ajuda muito nos investimentos. E aprender, né? Viajar é aprendizado, né? E um lugar que você não recomendaria, que você fala assim para as pessoas, não percam seu tempo porque é overrated ou não aprendi nada aqui, ou seja, não perca seu tempo com esse país ou com esse lugar. Deixa eu pensar, porque realmente eu sempre consigo ver o lado bom em cada país. Eu conheço, se não me engano, são 62 países. Eu estou tentando aqui rapidamente pescar um que eu falo não voltaria em hipótese nenhuma. Use o seu tempo com outros isso acho que sim, né? Usar o tempo com outros, né? Mas até acho um pouco injusto porque os países mais simples são países onde eu encontrei um povo tão hospitaleiro. Por exemplo, o Chipre. O pessoal fala o Chipre, um país maravilhoso. Agora, a Grécia é a Grécia, né? O Chipre é uma Grécia menos sofisticada em termos de herança cultural, mas é um povo tão hospitaleiro, um lugar tão agradável, que eu diria, se você tiver que escolher um, vai para a Grécia. Mas se você tiver a oportunidade de conhecer, morar perto, ou estiver na Europa, é uma viagem que eu faria, assim, não seria aquela primeira recomendação, né? E aqui na nossa América Latina, né, principalmente América do Sul, de fato, de todos os países que eu visitei, são os que eu menos recomendaria em relação aos asiáticos, América do Norte, mesmo Caribe ou Europa, né? Só não conheço a Oceania, que eu ainda não tive, não está na minha prioridade, mas nossos vizinhos, de fato, tratam um pouco mal o turista no sentido que você vai, por exemplo, para Buenos Aires, é maravilhoso tudo, a comida, né? Mas você vai estar com preocupação com o câmbio, todo aquele jeitinho brasileiro, é igual, né? Não, o jeitinho não é brasileiro, o jeitinho nosso... É a malandragem. É a malandragem América do Sul, um pouco de insegurança de bater carteira, né? Que você tem em vários lugares, né? Então, você tem paisagens maravilhosas no Chile, na Bolívia, mas são lugares que, sinceramente, é até chato falar, porque eu acho a Bolívia é muito bonita, em termos de natureza, em termos de os altiplanos, né, as ruínas quéchuas, mas assim, quando você pesa prós e contras, você vai comer um negócio vai passar mal, então realmente você vai para a Turquia, vai para o mundo, vamos dizer, mais antigo lá, que você vai encontrar tudo, Grécia, Turquia, Israel, os países europeus. Ótimo, gente. Muito obrigado, assim, em nome da Torana Investimentos, queria agradecer a turma da GTI, Paolo, eu quero agradecer aí. Agradecer a conversa. E estar inaugurando essa série, desejar o sucesso aí pro teu novo empreendimento, né? Tenho certeza que você, em poucos meses aí, eu vou poder dizer com orgulho que nós fomos a primeira gestora. Com certeza. Aí, você vai estar badalado e que tenha muito sucesso aí pela frente. Muito obrigado, gente. Obrigada. Um grande abraço. Prazer.